Como vocês viram nos meus vídeos anteriores, os recursos excepcionais, recurso especial e recurso extraordinário, eles têm por objetivo imediato provocar a uniformização sobre a interpretação das leis federais, no caso de RESP, e a uniformização das normas constitucionais, no caso de recurso extraordinário. Então, a questão da justiça, no caso concreto, ela se apresenta como um valor imediato, como uma consequência dessa abertura de instância através da demonstração da violação das leis federais e das normas constitucionais. Por causa disso, nós vamos encontrar hipóteses em que o recorrente busca demonstrar que determinada cláusula contratual está ofendendo a legislação federal. Só que essa hipótese ela é difícil de se configurar, porque muitas vezes o que as partes buscam é a simples valoração da cláusula contratual. E nesses casos, o STJ inclusive editou a súmula 5, que diz que não cabe, em relação à cláusula contratual, o mero reexame na instância extraordinária do STJ. Isso, inclusive, é entendimento antigo do Supremo Tribunal Federal, que editou no mesmo sentido a súmula 454 daquela corte. E como é que você vai poder, a depender do conteúdo do acórdão recorrido que você busca modificar, como você deve fazer, então, para demonstrar que a sua tese em relação à interpretação de cláusula contratual, ela não é uma mera revisão de cláusulas, mas sim uma demonstração de que determinada cláusula, determinado termo do contrato ofendeu a lei federal. Para isso, é preciso a gente fazer umas considerações iniciais aqui. Uma das exceções mais comuns para a não aplicação da súmula 5 do STJ ocorre em relação aos contratos de adesão. Sim, os contratos de adesão, muito utilizados na modernidade, eles geralmente têm características, de forma, claro, analógica, à lei federal. Por quê? Eles têm generalidade, os contratos de adesão, eles são dirigidos a um número indeterminado de indivíduos, eles têm abstração, ou seja, eles geram efeitos para o futuro em função das hipóteses concebidas, não devendo, em regra, produzir efeitos pretéritos. Outra característica dos contratos de adesão é a permanência, porque, devido à sua imperatividade, eles produzem efeitos jurídicos enquanto possuem vigência. E, por último, a obrigatoriedade. Os contratos de adesão, eles têm aplicação cogente para que seja garantida a sua efetividade. Então, nesses casos, quando você entender que o Tribunal de Justiça ou o Tribunal Regional Federal, ele não analisou devidamente a sua questão, porque a cláusula contratual que você buscou demonstrar que ofendia a lei federal não foi interpretada dessa forma, você pode recorrer para o STJ via recurso especial e conseguir aí demonstrar que a lei federal foi violada porque ela estabelece uma regra geral que não foi observada em determinada cláusula do contrato de adesão. Um exemplo dessa exceção, a gente tem aqui um precedente, que é o ERESP 1923468, da segunda sessão, relatado pela ministra Isabel Galotti, aonde trata aqui da taxatividade do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, aonde é dito aqui que não prejudica o entendimento há muito consolidado nesta corte de que é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar, o home care, como alternativa à internação hospitalar, por não configurar procedimento, evento ou medicamento diverso daqueles já previstos. Então, vocês vejam, aqui no caso, a segunda sessão, composta aí pelas turmas de direito privado, terceira e quarta turmas, ela ratificou esse entendimento, interpretando uma cláusula contratual e, por óbvio, afastando a incidência da súmula 5, senão essa tese nem teria sido analisada. E um outro precedente
que eu trago aqui diz respeito à questão da multa contratual. Um precedente do ministro Luiz Felipe Salomão, que diz aqui: no presente caso, o acórdão recorrido trouxe consignado expressamente a data de formalização do contrato entre as partes e o percentual contratado a título de multa moratória, não se fazendo necessária a interpretação de cláusula contratual, para concluir que o tribunal de origem decidiu em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior. Então aqui, Sua Excelência, o ministro Luiz Felipe Salomão, ele afasta a súmula 5, porque ele parte das premissas fáticas e probatórias estruturadas, decididas pelas instâncias ordinárias, para verificar a conformidade daquela cláusula contratual com a legislação federal. Ficamos por aqui e, se você gostou, curta, compartilhe e continue conosco nas redes sociais.